vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, Porto Seguro. Olá, amigas e amigos do programa Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E eu já quero te pedir, minha amiga, você que já está aí na audiência, que você compartilhe os links da RS Play, compartilhe o link do Facebook, porque hoje nós estamos começando o mês de março, hoje dia 2 de março, e o Despertando Mulheres começa com o primeiro episódio falando, durante todo esse mês nós vamos falar, mês de março, mês da mulher, mas nós vamos falar de consciência. É um mês festivo, muitas de nós, líderes de mulheres, realizamos eventos, muitas lideranças realizam eventos, celebram e temos muito que celebrar sim, mas em especial no Rio Grande do Sul, precisa ser um mês de tomada de consciência. Nós vimos no início desse ano, antes de encerrar o mês de fevereiro, 20 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. No Brasil vem aumentando cada vez mais, embora tenha reduzido um pouco, ainda os índices são muito altos. E nós queremos falar desse problema que atinge não só aquela mulher, mas a violência doméstica, ela atinge aquela mulher, aquela família, ela atinge o Sistema Único de Saúde. Quando eu fui diretora de hospital, secretária de saúde, eu via muito disso. Atinge a segurança pública, ou seja, atinge toda a sociedade. Então é um problema que não é só meu, não é só da polícia, não é só seu, não é só dos políticos, não é só do prefeito, do governador, do presidente da república, não. É um problema que todos nós precisamos enfrentar. E eu falava anteriormente, um outro episódio, que nós precisamos parar de matar as mulheres. Por que eu digo nós? Porque eu estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a sua? Então eu quero que você fique aí com um pequeno intervalo com os nossos patrocinadores, apoiadores, porque para debater sobre esse tema, e eu estou muito doutrinada, porque o nosso tempo aqui voa e eu preciso de um script, porque a minha convidada de hoje tem muito conteúdo, tem muita experiência, põe a mão na massa, vai à luta, e eu estou aqui me doutrinando com o meu script, porque nós temos muito para falar ainda. Mas o que eu quero dizer para você? Que nós não vamos apenas falar de violência, nós vamos falar de tomada de consciência. Então, segura aí, compartilha o link, que essa convidada que eu trago, eu só vou te dar uma palhinha aí, tá? Para você poder ir compartilhando o link aí, mais ainda, com mais entusiasmo, tá? A minha convidada de hoje, ela é uma mulher pública. Ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é uma mulher pública, professora da área da segurança, também formada em direito, pioneira em muitos espaços e vamos falar sobre isso. Então, fica com a gente porque vale muito a pena. Compartilhe o link que nós já voltamos. Retornamos, como eu disse, muito rápido esse intervalo. E eu, minhas amigas, como especialista do desenvolvimento e da educação feminina, eu vou estar aqui com a minha convidada, não só trazendo informação, analisando dados, mas vamos estar aqui juntas, eu e ela, te trazendo informação e falando também o que precisamos fazer para que nós venhamos viver uma situação diferente dessa, de que em menos de 60 dias, 20 mulheres foram mortas, em menos
de 60 dias, muitas crianças e adolescentes ficaram órfãos, muitas famílias foram destruídas. E a minha convidada, então, vou tomar a liberdade de falar a mini bio dela. Ela é vereadora de 3 mandatos em Porto Alegre, sempre aumentando a sua votação, fez mais de 18 mil votos na última eleição para vereadora em Porto Alegre. Primeira vereadora de direita a ser presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital. Como eu disse, casada, mãe, foi pioneira ao comandar batalhões, criou a Patrulha Maria da Penha, agora você já sabe quem é, né? No Rio Grande do Sul, reconhecida internacionalmente com esse seu trabalho, recebeu muitos prêmios, atua na defesa da segurança pública, das liberdades, do empreendedorismo e da defesa das mulheres. Estando ela hoje ocupando o cargo de procuradora especial da mulher na Câmara de Vereadores. Seja muito bem-vinda, comandante Nádia, minha parceira de videocast, né? E agora aqui na TV, é um prazer te receber. Nossa, o prazer é meu, querida Andréia. Fazia tempo que a gente não estava juntas, né? Que a gente não conseguia se ver, essa correria do dia a dia nos deixou um pouco afastadas, mas não afastada das nossas ideias, dos nossos ideais, dos nossos valores. E é um prazer estar aqui contigo nesse início de mês de março, que tu falaste muito bem. É um mês que é lembrado das mulheres, né? Todo ano a gente tem que lembrar das mulheres, tá, gente? Mas em especial março, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas eu já falo que a comemoração é no mês inteiro, né? Porque a gente tem que, como tu dissesse, fazer a reflexão, comemorar, mas também nos preocupar com o que tem acontecido com as mulheres no Rio Grande do Sul. E não raras vezes essas mulheres que tendem a ser protagonistas das suas vidas acabam perdendo as suas vidas, né, pelas mãos daqueles que elas tinham escolhido para viver junto, formar uma família. Então é um momento de, sim, comemorarmos, nós termos mulheres, nós termos essa coragem, né, termos a proteção na nossa vida, né, mas também de conversarmos a respeito do que está acontecendo. Onde estamos, onde queremos chegar e o que são os obstáculos para a gente poder vencer tantas batalhas que a gente tem enfrentado no dia a dia. Eu quero, nesse primeiro bloco, vereadora, que tu compartilhe conosco, né, um pouco da tua trajetória, de como tu chegasse à política. Porque nós falávamos um pouquinho, né, antes de começarmos aqui o programa, sobre os desafios da mulher na política. Porque a violência contra a mulher, ela existe dentro dos partidos políticos, dentro das instituições religiosas, dentro das empresas, dentro das escolas, né? Enfim, existe, infelizmente, sim, né? E me diz, qual foi a motivação para que tu fosse para a área, né, pública, para a política? Qual foi a tua motivação? E como que tu chegasse, então, né? E vereadora, e sempre aumentando. A gente diz que é fácil, né, vereadora, se eleger. O desafio é se reeleger. Permanecer, né? Continuar. Então, né, eu sou tenente-coronel da Brigada Militar, fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia aqui no nosso estado, criei a Patrulha Maria da Penha, que veio dar toda essa proteção àquelas mulheres que têm a medida protetiva de urgência. E em 2016, em uma conversa com colegas da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, né, hoje a nossa Polícia Penal, e também do IGP, nós estamos conversando da necessidade de termos parlamentares que cuidassem de segurança pública, mas não como se fosse um jogo de futebol, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, não é Grenal. Com entendimento, de causa, com legitimidade, né? Com uma trajetória realmente, não só na teoria, mas na prática do dia a dia. E que a gente via que ao longo da história, muitas pessoas falam de segurança pública, mas não têm o conhecimento necessário. Muitas vezes a gente vê projetos, né, em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas, até em câmaras federais, onde se muda a cor da viatura, o fardamento do policial militar, mas
que nada tem um reflexo de mudança para a segurança das pessoas lá na rua mesmo. Não muda nada para o seu João, para a dona Maria, mudar a cor da viatura, mudar o fardamento de um policial, enfim. E eram essas coisas que a gente tinha visto, vinha assistindo ao longo do tempo. E que segurança pública, e tu é da área, né, vai lembrar bem, né, de Maslow, né, que tem aquela pirâmide das necessidades. Maslow era um psicanalista que fez uma pirâmide em que na base tinha as primeiras necessidades de qualquer ser humano, que é comer, beber, dormir, descansar, fazer as suas necessidades fisiológicas. Mas na segunda etapa dessa pirâmide de necessidades tem o quê? A segurança. A segurança, a proteção. Se sentir protegido, se sentir seguro, né? Senão tu não vai estudar, tu não vai buscar uma profissão, tu não vai nem criar, construir uma família. Por quê? Porque tu precisa a proteção e a segurança. E segurança é algo muito caro. É caro por quê? Te pergunto, quanto custa a vida do teu esposo? Meu amigo Armando, um grande abraço. Quanto custa a vida dele? Tu tem como mensurar? Tem, né? Quanto custa a vida do teu filho que está nos assistindo? Da tua mãe, da tua sogra, de um amigo, de um colega de trabalho. Será que a gente consegue mensurar em valores a vida de uma pessoa? Eu tenho certeza que não. E por isso, segurança pública é algo que é um investimento caro. Por quê? Porque tem policiais, militares que colocam a sua vida em risco pelas vidas de quem muitas vezes eles nem conhecem. E, falando nisso, entendemos ali nessa reunião a necessidade de ter alguém num parlamento, inicialmente na vereança, que falasse de segurança pública com legitimidade. E aí, quando eu perguntei, né, concordo, e quem é que a gente vai colocar? Tu! Aí quase morri, né? Porque, tipo assim, jamais me imaginei na política, e tu és uma pessoa política e sabe o quanto é difícil para homens e para as mulheres um pouquinho mais difícil, mas é algo que tu tem que ter uma coragem, tem que ter uma disposição, colocar teu nome à disposição, a tua história, a tua família, muitas vezes teu tempo, teu físico, teu mental e dinheiro. Tu tem que botar. Sem falar na exposição, né, exposição vereadora? total. Porque todos se acham hoje no direito de apontar o dedo, sair do plano ideológico, né, das políticas públicas, enfim, e atacar o pessoal, né? Sim. Sem falar nessa exposição É que não é só verdade. tu, é tu e da tua família. Isso é né? muito, tem muito, né? Quando se Felizmente. perde na discussão ideológica, de filosofia, de valores, as pessoas que estão perdendo recorrem ao quê? Ao ataque pessoal. Isso é muito chato, porque assim, mostra um despreparo daquelas pessoas que estão ali por um bem comum, em tese, né? Mas aí a gente vai entrar naquela fase de falar que tem políticos que pensam no seu umbigo. E tem políticos que efetivamente pensam em todos. E aí me falaram para eu concorrer, eu disse, meu Deus, que loucura. Eu disse, não, primeira coisa, o quê? Família. Eu vou conversar com a minha família, ver o que eles acham. Para mim, a família é primordial, não faço nada sem a minha família, meus familiares, marido, filhos também não. A gente comunga dos mesmos propósitos, então nós temos que estar fechados, né? Cheguei em casa para o marido, para minha mãe, para os filhos, e disse, olha só, me convidaram a concorrer. E para minha surpresa, meu marido foi o primeiro a saltar e dizer assim, vai lá e dá o teu melhor, faça o que tu tem que fazer. Porque a gente, é aquela máxima, né? Quando tu reclama muito de uma coisa, pega e faz. Aquele que reclama da comida que tu está fazendo, diz assim, não gostou? Faça você, né? A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Eu não gostei disso, eu comprou errado. Pô, então faça outra coisa. E assim também é na política, né? A gente reclama tanta corrupção, tanta ladruagem, tanto acordo de portas fechadas, paletó pendurado em cadeira sem trabalhar, cueca de dinheiro para lá e para cá, banco master, os velhinhos do INSS aposentados, pensionistas sendo logrados, furtados. E a gente se indigna. Quem se indigna tem que fazer a sua parte, né? E aí resolvi fazer a minha parte também e estar na política. E eu vou te dizer, Andréia, é mais do que necessário nós termos pessoas do bem, pessoas com propósito, pessoas, eu diria até iluminadas por Deus, para estar na política. Porque a política não é fácil.
E tu sabes que a gente faz política desde que acorda, né? Política com a gente mesmo. Política dentro de casa, a gente está sempre fazendo, né, no bom sentido, negociando com a gente mesmo. Que roupa eu vou usar, vou ficar mais 10 minutinhos na cama. E muitas pessoas, pelos motivos que tu já citasse, têm antipatia pela política. Só que se eles não ajudam a decidir, quem é que decide? Com certeza, é uma das coisas importantes que tu falaste, né? Eu digo, vai conversar com teu vizinho sobre política. No mínimo, tu vai levar um xingão, porque ninguém quer falar de política. Só que a política é que muda, é que transforma para o bem ou para o mal a rua, o teu estado, o teu município, o teu bairro, até o lugar aonde tu trabalha. Ela muda o teu CPF, teu CNPJ, e aí a escolha é tua. Se tu fizeres, não quiser participar da política, tu vai dar um cheque em branco para outra pessoa fazer aquilo que tu deveria. E esse ano, né, um ano de eleições, né, e eu tenho dito que nós precisamos vigiar muito, e algo que me chamou muito a atenção, e me incomodou, algo que me incomodou nas redes sociais, e eu comentava com a Amália, que é a nossa diretora aqui do programa também, eu disse, Amália, isso está me incomodando, ela disse, são os generalistas. Falam de tudo, ataca todo mundo. Sim. Aconteceu uma coisa lá no Polo Norte, fala. Aconteceu aquilo. Tudo, sabe de tudo, entende de tudo. Quem sabe de tudo, entende de tudo, não sabe de nada. E daí ataca para tudo que é lado. Daí a pessoa se elege, porque fica popular, aquela coisa toda, ok. E se tem um espaço já de visibilidade, piorou. E quando ela se eleger, vamos supor que eu me encantei pela pessoa que sabe tudo e de tudo, votei. Mas quais são os valores dela? Porque não ficaram claros. Porque ela defendeu todos os valores ou foi contra todos, não fica claro. Mas, comandante Nádia, olha só, uma média histórica no Rio Grande do Sul, 1.280 feminicídios nos últimos 14 anos, mais de 91 por ano, aproximadamente 1 a cada 4 dias. Se nós formos para uma análise do Brasil, também a gente vê que os índices são bem alarmantes. Rio Grande do Sul agora aumentou 53%. A gente saiu do mesmo período de 2025, saímos de um número aqui bem inferior para esses 20 feminicídios. Se a gente for ver São Paulo, se a gente for ver Santa Catarina, também, né, mais aqui próximo de nós, São Paulo, Santa Catarina, também os índices são muito altos, né? O Brasil é um dos países que mais judia das suas mulheres, né, que mais maltrata, embora a gente tenha uma das 5 melhores leis em defesa, né, da mulher. E tu criasse aí a patrulha, né, Maria da Penha, claro que tem exigências para que o município possa ter esse serviço, contudo é um serviço que tem, como é que eu vou dizer, não tem só ajudado as mulheres, mas tem salvado vidas, né? Tem salvado vidas. Então, minha querida, olha só, eu não vou ficar aqui te mandando beijinho hoje porque o tempo é curto. Então, mais um intervalo para você compartilhar o link. Compartilhe o link porque nós estamos aqui com uma mulher aguerrida, uma mulher forte, uma mulher ousada, destemida, né? Nós falávamos também que para entrar na política tem que ter muita coragem, tem que ter muita ousadia, tem que ter muita firmeza do seu propósito de vida para aguentar, né, todos os desafios que vêm. Então, compartilhe o link porque nós vamos voltar aqui para falar desses índices, para falar da Patrulha Maria da Penha e para falarmos de que nós não queremos falar só da violência, nós queremos falar dessa tomada de consciência minha e tua, de uma responsabilidade social, de um problema que é estrutural e nós precisamos todos juntos aí darmos as mãos, principalmente eu e você, minha amiga, que somos mulheres. E deixa eu dizer uma coisa, eu tenho só um filho homem. Quem é que educou na maior parte do tempo esse filho? Vai para a escola, o número maior é de professoras ou de professores? Quem é que está formando também, né? Então, eu e você, minha amiga, precisamos tomar consciência disso, precisamos cuidar das mulheres e dos homens, dos nossos meninos e das nossas meninas.
Vamos, e comandante Nádia, o que os dados, então, deste ano revelam sobre os feminicídios? Vamos tratar só aqui no Rio Grande do Sul. O que esses dados para ti, o que eles revelam? Eles revelam, Andréia, que as mulheres não acreditam que podem perder as suas vidas. Infelizmente, as mulheres não acreditam que aqueles homens que elas escolheram para formar a sua família, para dar a proteção a elas, para ser pai, muitas vezes, dos seus filhos, possam vir a tirar as suas vidas. E, principalmente, não acreditam que um empurrão, um xingamento, que uma mordida, que uma tentativa de esganamento possa vir, né, crescer, né, porque a violência é crescente. Nenhum agressor chega matando essa sua vítima, ele vai vendo que ela deu mole, digamos assim, ela não fez nada. A agressão não é o início de tudo que está acontecendo, é o resultado. É resultado, vai indo, né? Se o agressor vê que ela não deu um para-te quieto, que ela não acionou uma justiça, ela não foi registrar, ele vai aumentando a violência até tirar a vida dessa mulher. Então, me parece que esses dados demonstram que a mulher não acredita que ela possa vir a perder sua vida e que talvez ela não acredite no sistema, ela não acredite no sistema do judiciário, ela não acredita que denunciando, fazendo o registro, ela vai ter a garantia da sua proteção. E é por isso, né, que eu criei a Patrulha Maria da Penha em 2012. Exatamente para isso, para mostrar para as mulheres que os policiais militares, nossos valorosos brigadianos, estarão nas suas casas a partir da medida protetiva de urgência. Ou seja, não adianta fazer só o registro. A patrulha trabalha com a questão da medida protetiva de urgência, que é o quê? É o afastamento do agressor do lar, garantindo que essa mulher possa ficar dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua prole, e o agressor tem que sair do ambiente e não chegar perto dela. E quem que garante isso? Exatamente a Patrulha Maria da Penha, porque tinha essa lacuna nessa Lei Maria da Penha, na 11.340, de deferimento da medida protetiva de urgência e o fiel cumprimento por parte do agressor. Quem é que controlava? A mulher estava morrendo com a medida protetiva no bolso, na bolsa, dentro do carro. Ou seja, se aquela que denunciou, registrou, pediu medida protetiva, pediu afastamento dele do lar, está morrendo, aquela que ainda está apanhando vai ficar bem quietinha. Sim. Por quê? Porque não teve um sistema de proteção, não teve uma rede que fizesse essa proteção a ela. Então, a patrulha veio para fortalecer as mulheres que são vítimas. Hoje nós temos no estado mais de 14 mil vítimas sendo protegidas pela Patrulha Maria da Penha, as Patrulhas Maria da Penha, né? Tu vê, é um número enorme, 14 mil mulheres. Quantas cidades que não têm esse número de habitantes? Quantas cidades estão dentro desse... Não, e essas são as que tiveram coragem de denunciar. Eu diria tranquilamente assim que isso é 1/3 das mulheres que deveriam ter denunciado. Ou às vezes elas sofrem violência, mas elas não se entendem, né? Sim, se calam. Abusadas, violentadas. Não. A violência patrimonial, que é muito forte no interior do estado, principalmente. Na área rural. A psicológica, né? Sim. E, comandante Nádia, eu tenho, né, me especializei na educação feminina, educação comportamental. E o que eu tenho visto, quero ver se tu concorda. Muitas mulheres, tu sabe, pela tua profissão, pelos teus colegas, também da Polícia Civil, que muitas mulheres registram, depois no outro dia, não quero mais. Ou tem a medida protetiva, etc e tal, quando tu vê, estão juntos, né? E por isso também, eu quando comecei a advogar, advoguei muito no crime e na época nem se falava, né, em violência doméstica, Lei Maria da Penha. Isso que loucura, 30 anos atrás. Nem fala, não fala, gente, né? 30 anos ela tem. Mentira, tá mentindo. E daí eu lembro que as mulheres me ligavam ou batiam no escritório, doutor, eu preciso registrar, e o policial não quer registrar. Eu digo, como não quer registrar? Não quer. Daí eu ligava, sempre tive um excelente relacionamento com a civil. Daí eu ligava, olha, é cliente minha, veio aqui, doutora, mas amanhã ela vem aqui toda... Não importa, se amanhã ela amanhece morta, o sangue dela não está nas tuas mãos. Era isso que eu dizia.
Mas a gente sabe que ainda acontece isso. Muito, muito. E quero ver se tu concorda que muito é questão emocional. Sim. Dependência emocional e muitas vezes dependência emocional e financeira. E daí tu traz o empreendedorismo, tu tens a frente do empreendedorismo, né, a frente parlamentar ali na Câmara. Então, o que eu vejo muito de todas as mulheres que eu atendo no projeto social ou particular é duas mulheres recentes, para falar assim, mais recentes, duas mulheres de situação econômica, uma situação econômica classe média, tá? Baixa para média. Outra super esclarecida, um cargo super bom numa empresa farmacêutica. E elas não conseguiram sair do relacionamento. Porque essa mesmo trabalhando, sendo independente, ela não conseguia enxergar que ela sim era quem colocava mais dinheiro para dentro de casa. E a outra com um filho autista de 12 anos, um outro adolescente, e ela dizia, eu parei de trabalhar, como é que eu vou trabalhar se eu não tenho de deixar? E o tratamento com psicólogo, não tenho como pagar, porque eu não estou trabalhando, né? E foi um caso que o Ministério Público encaminhou para nós pelo projeto Despertando Mulheres, né? E daí tu vê que não tem classe social, não tem nível cultural, não tem raça, não tem cor, não tem religião. É algo que, né, vai permeando pela dependência emocional e muitas vezes emocional e financeira. Tu concorda? Com certeza, Andréia. E aí a gente vê, né, que a dependência emocional, vê esses dois casos que tu falaste, né? Essa mulher que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, e a outra que tem trabalho, né? Ambas estão na mesma questão da violência intrafamiliar. E por que isso acontece? Autoestima, né? Essa mulher perdeu a autoestima, essa mulher não confia mais nela e por isso o trabalho que tu faz é muito importante, despertando mulher, ou seja, tu renova nesse ser humano aquela necessidade de se amar também, de entender que tem dignidade, que essa pessoa, né, são as mulheres, ela tem uma função importante, de que ela é uma cidadã e como tal tem que ser respeitada, não precisa ser respeitada só por estar trabalhando fora, eu digo, a dona de casa tem que ser respeitada. Então, assim, fazer esse trabalho que tu fazes com as mulheres é muito importante. Eu trabalho com a questão violência doméstica há mais de 25 anos. E o que a gente vê? Que não adianta tu retirar essa mulher do ciclo da violência e colocar essa mulher a trabalhar. Ela não vai passar mais do que um mês. Olha, se for um mês trabalhando é muito. Por quê? Porque ela tem que primeiro ser tratada no seu eu. Tem que ser de dentro para fora. Ela tem que ter autoestima novamente, ela tem que se amar, ela tem que se entender, ela tem que estar fortalecida para depois ir trabalhar, para depois ir estudar. Antes disso, ela está no chão. Né? Eu falo que não adianta dar dinheiro a juros zero, não adianta dar uma capacitação como tu estás falando, porque... E é um vício emocional, né, Nádia? Eu falo muito dos vícios emocionais, repetição de padrão. Muitas estão repetindo aquilo que viveram na sua casa, aquilo que a sua mãe viveu. Sua mãe, né? Casa com um homem que é alcoólatra e agressor. Será que seu pai também não era um alcoólatra ou agressor? Sabe que tem um dado muito interessante no presídio, né? Eu digo, mãe é mãe em qualquer lugar, né? Os filhos fazem coisa errada, as mães continuam amando, cuidando. E as mães, né, para homens presos, elas visitam, todos. Os agressores de violência doméstica são visitados pelos pais. Por quê? Porque eles dizem, aquela sem vergonha, aquela vagabunda te colocou aqui na cadeia. Mas os pais não visitam os homicidas, nem aqueles que cometeram latrocínio, enfim, outro tipo de crime. Olha só. Por quê? Porque é uma vergonha. Entendi. Ele fez isso. Agora, por que o pai vai visitar o agressor? Porque ele fortalece aquela atitude de que ele tinha que ser, sim, o superior naquela relação, tinha que ser a pessoa, a mulher tinha que ser submissa. Então, é algo que é transgeracional, vem vindo de geração para geração. E tem que ter um momento que se corta esse ciclo. E como se corta o ciclo, né? Que sempre é a grande pergunta. Dando autonomia para essa mulher. Primeiro, fortalecendo esse ser humano, essa mulher que perdeu a sua essência. Depois, colocando ela para estudar
a grande maioria não tem o ensino fundamental completo, então ela tem que retornar ao trabalho, tem que profissionalizar e ela tem que se sentir útil. E é isso que nós temos que fazer. E hoje são mais de 40% dos lares que são, né, que a provisão financeira é da mulher. Quase 50% dos lares que são de mulheres chefes de Na família. informalidade, viu? Nem carteira assinada, mas elas nem não se reconhecem, né? Tu sabe que trabalha com empreendedorismo, não, no às empreendedorismo vezes, sabe que feminino, eu falava, conversava não se muito reconhecem. com as vítimas, né? E elas diziam, não, eu não trabalho, eu faço pão em casa para vender. vendo. Mas isso é um trabalho. Mas tu trabalha, tu traz dinheiro para dentro de casa. Então, assim, falta muitas vezes o que tu faz com as mulheres. Despertar mulheres. Tem que trazer mostrar clareza. Tu sabes que, assim, é muito interessante que eu vejo no resultado das mentorias, é clareza, né? Porque não adianta também, com certeza tu desse muitos conselhos, mas enquanto não cai a ficha da pessoa, que é a pergunta, que fichas caíram, a gente faz a pergunta, né, como coach, enquanto a mulher não se enxerga o seu valor, a sua, né, não busca pela sua autoestima, como tu estás falando, ela não se reconhece, ela não se enxerga, ela não vê que ela produz, ela não vê o seu valor, ela não vê a sua importância. Então, quando cai a ficha, e a Bíblia fala, né, do filho pródigo caindo em si, então quando a mulher cai em si, ela vê o valor dela, ela reconhece o que ela merece, ela não aceita mais, né, viver nesse lar, né? Isso aí. Mas até isso acontecer, a gente precisa... Demora um pouco. Precisa despertar. E, Nádia, olha só, tu já estavas aí, de uma certa forma, respondendo uma pergunta que eu tenho aqui, que é se o sistema responde com a agilidade necessária. Porque tu falaste, a mulher precisa fazer o registro, ela precisa ter a medida protetiva, dependendo do município, ela vai ter toda a assistência da patrulha, né? Mas o sistema tem sido ágil, tem conseguido? Não tem, né? A mulher não tem registrado, a gente sabe, né? Olha só, quero trazer aqui o caso público, por isso que vou comentar, daquela ex-vereadora da Serra, né? De Nova Prata. Esteve candidata a vice-prefeita também, onde uma mulher extremamente o quê? Extremamente desenvolvida, forte, né? Extremamente independente. E daí tu estavas falando no início, a mulher não acredita que aquele companheiro, aquele marido de tantos anos, 30 anos no caso dela, né? Vai fazer algo contra a vida dela. Né? Ela não acredita. Então, assim, e ela tinha um registro, acho que de 10 anos, né? E não registrou mais. Então, assim, minha amiga, olha só, se você não registrar, não tem como a Polícia Civil, a brigada te socorrer, não tem como toda a rede do município, se o teu município tem uma rede legal, forte, não tem como te socorrer. Tu precisa registrar. Se tu não registrar, não há sistema que vai dar conta. Tu precisa falar, tu precisa registrar, tu precisa ter essa coragem. Tem muitos canais, né? Nós temos no Ministério Público aqui todo acolhimento e assistência. Nós temos o Despertando Mulheres aqui, que dá todo acolhimento e assistência, e tantas outras mulheres e líderes que trabalham com isso. Então, o sistema não está dando conta, comandante. Eu diria que, primeiro, as mulheres não registram, depois há uma certa falta de confiança de que, eu vou registrar, o que vai acontecer? Vai só piorar para mim? Como que eu vou fazer? Quem é que vai me cuidar? Eu não tenho para ir para outra casa, porque a família é a primeira que vira as costas para essa mulher vítima, né? Muitas vezes essa mulher sai com a roupa do corpo, com as crianças, e aí onde é que eu vou ir? Quem me apoia? E quando ela não tem a certeza de que isso vai acontecer, ela não registra. Então, é o primeiro passo. E o segundo, né, dessas 20 que morreram, inclusive, duas delas tinham feito o registro e tinham solicitado a medida protetiva e foi negado. Ou seja, até quando tem-se a certeza de que aquela mulher que está pedindo uma medida protetiva, ela pede porque ela tem medo e ela pode pedir. Mesmo com os altos índices que não são de agora, desse mês, desse ano de janeiro e fevereiro. E uma delas que morreu tinha pedido, foi negada a medida. Agora aqui. Foi pedida a medida, foi negado. Eu não cheguei a ler isso. Pelo juiz. E aí o Ministério Público solicitou de novo, foi em cima, e quando foi deferida à noite, ela morreu no outro dia de manhã. Meu Deus. Então, assim, é óbvio também que a medida protetiva, né,
talvez não evitasse Por si só, né? por si só, mas seria mais um instrumento, uma ferramenta de proteção para essa mulher, né? Então, nós temos que melhorar bastante ainda, né? Porque é o livre-arbítrio do juiz, e tu sabes bem, né? É um crime que acontece quase na sua totalidade, eu diria 95% dentro de casa. Nós temos um Código Penal que diz bem claramente que a casa é domicílio inviolável, ou seja... Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E outras coisas mais, outras cositas. Se essa mulher não trouxer à tona o que está acontecendo, nada vai mudar na vida dela. E, vereadora, tu, né, 2016, 2020, 2024, sempre aumentando a tua votação, porque tu tens resultado naquilo que tu te compromete, né? Também suplente de deputada estadual, né? Uma carreira aí à frente. Em termos de políticas públicas, né? O que tu vê que está sendo feito? O que tu vê que pode ser feito com toda essa tua experiência aí, né? Dentro dessa área da violência doméstica. O que tu vê que está sendo feito? O que pode ser feito? Nós temos que ter mais informação, né? E este teu programa é informação, é informativo. Todo mundo que está assistindo, compartilhe o link, tem a responsabilidade de saber o que nós estamos falando hoje aqui e repassar para outras pessoas. Então, assim, primeira coisa é informação. Essas mulheres que estão morrendo, falta informação para as mulheres. Então, uma política pública é conversar cada vez mais sobre isso, reunir mulheres para bate-papo, porque as mulheres também que são vítimas não são autorizadas pelos agressores para irem em reuniões que vão falar sobre violência doméstica, porque o agressor quer essa vítima quanto mais ignorante, sem saber dos seus direitos, sem muitas vezes se dar conta que ela está sendo vitimada, né? Ou muitas vezes essa mulher acaba também justificando a violência que ela recebe, por exemplo, aquela que apanha e diz, mas também coitado, perdeu o emprego, ele estava meio nervoso, aí bateu em mim, mas não era por querer. Então, assim, as mulheres precisam saber que no mundo que nós vivemos, nós não podemos conviver com a violência, nem contra a mulher, nem contra homem, nem contra idoso, nem contra criança, nem contra pet. Bem isso. Então, eu acho que falta ainda a política pública de informar, de chegar nos quatro cantos. E não é só na vila, não é só mais no local de vulnerabilidade, em todos os locais. Todas as classes sociais. Todas. E isso é educação. Tu sabes, Nádia, que eu me apaixonei pela área da educação comportamental, né? Me apaixonei e hoje nós falamos muito de educação, né? Eu estou concluindo uma pós em negócio de educação, depois que me formei mentora. Estou fazendo agora pós, concluímos agora em março. E eu tenho ficado assim, eu fico admirada todo final de semana que tem aula, que é sábado e domingo, o dia todo. Porque quando se fala na educação formal, só a educação vai transformar. Ok, mas eu estudei raiz quadrada para quê? Né? Estudei fórmula de Bhaskara, não sei o quê, para quê? Não sei, não usei na minha vida. Então, eu tinha, e confesso aqui, essa visão, só a educação transforma. Isso aí é jargão de político, porque tem coisa que eu aprendi que eu nunca usei e nunca vou usar. Mas quando eu vejo, assim, falar da educação nesse sentido, essa informação, essa orientação, essa educação que traz essas informações e orientações, eu me apaixonei, né? Me apaixonei. É de experiência, de vivência, de experiência, né? de vivência, de conhecimento, né? Porque tu traz os teus conhecimentos aqui, eu trago os meus conhecimentos. E o quanto, minha amiga, você está recebendo, o quanto talvez você está sendo despertada mesmo. Está virando a chave, está caindo alguma ficha, o quanto. Bem, nós vamos para mais um intervalo, porque olha só, a vereadora comandante Nádia tem um convite muito legal. Convite não, vamos fazer assim, ó, gente, agora fecha os ouvidos, comandante Nádia. Ela tem uma convocação, viu, assim, ó, pulso firme. Ela tem uma convocação, para mim eu já fui convocada, a Jana já me mandou mensagens aqui, eu já fui convocada, gente. Então tem uma convocação para você, minha amiga e amigo. Então, já voltamos para que você possa estar atenta e atento para esse chamamento, para essa convocação, para esse convite, para todos nós estarmos juntos em defesa da vida.
vereadora, comandante Nádia, faça essa convocação aí como tenente-coronel aí para nós, porque, vou te dizer uma coisa, eu tenho visto nas mentorias que nós, eu vou dizer nós, eu também, nós precisamos de direção e de comando. Sim. O ser humano precisa de direção e comando. Então, nos dá uma direção aí, um comando, qual é o convite, a convocação? Então, querida, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer uma caminhada apartidária, mas uma caminhada, como tu dissesse, pela vida, que é para homens, mulheres, crianças, adolescentes caminharem da Ipiranga com a Silva Só, né, ali quase em frente aos bombeiros militares, tem uma praça, nós vamos sair dali e vamos caminhar até o Parcão. E essa caminhada é uma caminhada reflexiva, é uma caminhada que mostra ali os nossos valores, que nós não aceitamos perder mais nenhuma vida e que todos, homens, mulheres, estão juntos por um Rio Grande do Sul mais seguro. Estaremos levando faixas brancas, aonde nós vamos escrever o nome dessas mulheres que morreram, né, com batom vermelho. Vamos amarrar nas árvores lá no Parcão para que elas sejam lembradas e para que Marias, Alices, Anas não venham perder a sua vida. E você que é homem, né, tem que estar junto conosco, porque tu tem filha, tu tem irmã, tu tem afilhada, tu tem sobrinha, tu tem mãe, e eu tenho certeza que as pessoas de bem, os homens de bem, não aceitam perder as suas mulheres por um crime terrível que elas cometem. Todas essas que morreram cometeram crimes terríveis, que foi ter nascido mulher. Verdade. E é isso que nós temos que combater todos os dias. E essa caminhada é uma caminhada, como eu disse, né? É um dia em que normalmente as mulheres ganham flores, ganham bombons. Nós vamos fazer uma caminhada de reflexão. Uma caminhada em que nós vamos querer cada vez mais a vida. E nós não aceitamos perder mais nenhuma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente mulheres. E essa é uma ação da sociedade civil, né, Sim. vereadora? Sim. É uma ação que nós podemos estar participando, Claro. Estar somando, porque quantas ações a gente vê, né? E quando tu fala, que tu é, né, faca na bota, mas quando tu fala assim, né, muitas pessoas, né, vieram para a vida pública falando de segurança, mas não tinha aquela propriedade para falar de segurança. Tu sabe que eu vejo muitos movimentos, né? E vocês que me conhecem sabem que eu sou assim, eu não posso. Já mandaram me comportar, viu, gente? Eu saí do escritório doutrinado para me comportar e vocês viram que eu estou comportada. Mas eu falo muito assim, Nádia, tem muitos movimentos, né? Sim. Tem muitos movimentos, mas o que eu faço com aquilo que aconteceu naquele evento? Eu faço o que com aquilo ali? Eu levo para as mãos de uma vereadora, de um vereador, de um deputado, do governador, de um secretário, do presidente. Nas mãos de quem que eu levo? Sim. Né? Então, se reunir só por se reunir, eu fiz uma postagem e coloquei assim, primeira temporada aqui na RS Play. Olha só, gente, eu estava esquecendo. Estamos começando hoje, não só o mês de março, mas a segunda temporada do Despertando Mulheres na TV, com a Andréa Fioravante aqui pela RS Play TV. Estou muito feliz. Começando a segunda temporada no mês de março e com a comandante Nádia, né? Então, o que eu falo, né? Eu digo, gente, eu gosto do glamour. Amo festa, amo brinde, mas eu tenho que ter o meu servir antes disso. Com certeza. O meu servir antes disso. Eu preciso fazer algo, se essa é a minha bandeira, se essa é a minha missão, meu propósito de vida, eu preciso. Então, assim, minhas amigas, olha, eu amo eventos, amo, mas nós precisamos ter atitudes, assim como essa que a comandante Nádia está aí nos convocando, né, nos chamando. É uma ação que não vai te custar dinheiro, minha amiga. Vai custar passagem, combustível, enfim, mas não vai te custar. Às 9 horas da manhã, viu? Tu ires caminhar, somar, porque nós precisamos, agora vou falar uma linguagem de política, né? Porque já fui coordenadora de campanha, presidente de partido, né? No momento desfiliada. Temos que ter visibilidade. Sim. Temos que ter visibilidade, temos que ter público, temos que ter visibilidade, né? Não podemos nos mexer, precisamos ir juntas, porque não só para o Rio Grande do Sul, que isso sirva de exemplo para os estados que eu trouxe aqui, Santa Catarina, São Paulo, que estão com os índices muito altos também, para que a gente possa servir de exemplo, né? E quantas coisas maravilhosas já saíram daqui do Rio Grande do Sul, nós somos exemplo, gente. Amo São Paulo, tenho estado lá uma vez por mês,
praticamente, mas assim, gente, sou gaúcha, quanta coisa boa já saiu e vai sair daqui do estado, né? Então é uma ação que a comunidade pode estar fazendo. E, Andréia, o mês de março é um mês cheio de ações. E aqui eu já deixo também o convite aí para as mulheres. Tudo que a mulher tem, bolsa sobrando dentro de casa. Se tu pensar, tu deve ter uma bolsa, duas que não quer mais. Pois aquela bolsa que está tirada lá na tua casa, dentro do armário, nós vamos pegar essas bolsas, vamos rechear com material de higiene, com absorvente, com maquiagem, com biju, aquela que tu não curte mais, e principal, com um bilhetinho de fortalecimento de autoestima. Nós vamos recolher até dia 23 de março. A entrega pode ser lá na Procuradoria Especial da Mulher ou no meu gabinete na Câmara. E nós vamos marcar uma data para fazer a entrega dessas bolsas na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na DEAN. E por que lá? Porque as mulheres muitas vezes chegam né, com a roupa do corpo. Fugindo. Pelo menos essa mulher vai sair com uma bolsa, com alguns utensílios que ela vai precisar para quê? Melhorar a sua autoestima. E um bilhete. Isso é muito importante, gente. Escrever um bilhetinho ali para essa mulher. Imagina uma mulher que está sofrendo. Quantas palavras ela precisa naquele momento ali para levar para o coração. Então, essa é uma das atividades. Outra atividade é de doação de roupa, não é campanha do agasalho, tá? É assim, doar esse vestido lindo aí, até se ela fosse doar, eu ia ficar com esse vestido pra mim. Mas é assim, não gostei mais desse vestido, não gostei mais desse aqui. Vou doar na campanha do agasalho, não tem nada a ver, né? Mas é uma doação de roupas boas, de saltos, de sandália, de blazer, de camisa de seda, aquilo que tu não gosta mais, não entra, tu enjoou, nós vamos fazer a doação, vamos também recolher até dia 23 e fazer um grande evento que eu quero tu lá, Andréia, na Restinga. Não, até dia 23, recolhimento. Depois a gente vai marcar o dia. Aí nós vamos entregar na Associação Comercial e Industrial da Restinga, na ACIR, cuja presidente é a Aline Colombo. Nós vamos reunir mulheres para uma palestra primeiro. De autoconhecimento, de fortalecimento da autoestima, de necessidade de profissionalização. E ao final da palestra nós vamos comer um coquetel com essa mulherada e cada uma vai poder pegar a roupa linda que ela vai escolher num cabide, um cabide solidário. Temos doação de sangue, temos curso de tiro. Então, quem quiser saber mais informações, entra no meu Facebook, no meu Instagram, lá no direct, dá uma conversada, liga aqui para a Andréia, busca o Despertando Mulheres, que a Andréia vai estar com toda a programação e nós podemos fazer grandes mudanças. Né? Tu estava falando o que vai resultar daquilo que eu fizer. Vão resultar mulheres mais fortalecidas. Com certeza. E nós estamos aqui, minhas amigas, né? De repente você pense assim, passamos o feriado ali de carnaval falando de dor, de morte, né? De feminicídios. Mas nós não estamos aqui só falando de dor, gente. A gente está falando, não é só de dor, a gente está falando de conscientização. A caminhada é uma conscientização. Essa ação que a comandante Nádia está falando também é a nossa empatia, é o nosso servir. Porque às vezes você pode dizer assim, mas eu não sou vereadora, mas eu não sou advogada, mas eu não tenho programa de TV. Minha amiga, cada um de nós pode servir com aquilo que tem no momento. Então nós podemos servir com um pacote de absorvente, podemos servir com um batom vermelho, podemos servir com uma... Enfim, olha só a ação que a comandante Nádia está promovendo. Então, você pode sim, você pode contribuir para a redução dos índices de feminicídio aqui no estado, com certeza, com aquilo que você hoje tem condições de servir. Então, faça isso, nos procure o nosso @ está aí passando na tela para que você possa contactar a nós. E também, comandante Nádia, mais uma pergunta para você. Já falamos das mulheres que estão denunciando, outras que não estão, já falamos de educação comportamental. Me fala sobre esses agressores, porque o problema emocional que essa mulher está passando, vivendo um vício emocional, essa dependência ali, esse homem também tem um vício emocional, um problema, né? Eu fiz uma imersão em abril do ano passado, e tinha uma mulher super culta, independente, enfim, esclarecida,
e ela estava se mantendo no relacionamento há 5 anos. Um relacionamento completamente abusivo, emocionalmente, psicologicamente, extremamente abusivo, né? Porque às vezes é pior até do que uma agressão física, Sim. porque tem Essa homens demora que a cair a ficha. torturam, né? É. E demora a cair a ficha. Pior ainda, porque a pessoa mantém a sua vítima mais tempo no seu poder. E essa mulher extremamente controlada, extremamente encantada há 5 anos. Não se dava conta. Não se dava conta daquilo, né, do seu vício emocional, do porquê daquele comportamento dela. Só que ela saiu da imersão, a imersão nós começamos às 13h, às 13h, encerramos às 22h, então, né, não chegou 12 horas, que agora a imersão é de 12 horas. Ela saiu dali, Nádia, convicta da decisão que ela tinha que tomar. Que legal. Ela saiu na sexta-noite, no domingo ela chamou essa pessoa, ela resolveu terminar com aquele relacionamento, porque não era o primeiro, Olha que ela só. se permitia, só que caiu essa ficha, ela teve essa clareza e recebeu uma direção na imersão. Essa mulher depois veio para fazer a mentoria comigo, hoje ela é outra. Né? Então, assim, a gente olha, né, e ela diz, tem um depoimento dela que ela fala, que ela diz assim, depois foi só alegria. Então, assim, o quanto essa mulher precisou estar num ambiente onde ela fosse despertada, onde se falasse, né, do comportamento e do porquê que as mulheres ficam presas nesse tipo de relacionamento. Ok, mas e esse homem? Esse homem que está ali, seja uma violência psicológica, patrimonial, física, enfim. E esse homem, o que a gente faz? Só coloca na cadeia? Então, né, é importante a gente falar o perfil desse homem, né? É um homem cativante, ele é envolvente, ele tem lábia, né? Tem lábia, ele tem como característica a questão de ter o domínio sobre a sua vítima, que ele deixa sempre submissa, sempre abaixo da sua estatura ali, né? Ela é uma moeda de troca e ele tende a retirar dela a sua autoestima, para que ela fique realmente enclausurada e não busque nenhum auxílio, nenhum socorro e que ela não entenda que ela está sendo vitimada. Esse agressor, né, já temos vários casos de como tem o AA, né, dos anônimos alcoólicos, também nós temos grupos reflexivos para homens que são agressores. Para quê? Para eles também se darem conta que eles têm também essa qualificação de ser agressor. E quase na sua grande totalidade, mal aprenderam dentro de casa. Os pais, né, eram o homem, o pai, era agressor da sua mãe e ele tende a repetir a mesma... Ele entendeu que família era aquilo ali. E ele era não bater entendeu. e apanhar. Tanto que quando a vítima, né, se consegue sair do ciclo da violência, ele busca uma vítima B. Assim como a vítima, viu? A vítima também procura o espectro de um agressor. E é aquela mulher que diz que tem o dedo podre. É. É a mulher do dedo podre, viu? Se não tratar o emocional, minha amiga, é a mulher do dedo podre. Gente, muito, muito maravilhoso, mas tem um reloginho aqui na minha frente que... Nós estamos olhando aqui. Agora eles colocaram esse relógio aqui. Deixa a gente nervosa. Eu amo vermelho porque vermelho é salvação, né? Jesus Cristo, salvação, né? Ainda é vermelho o relógio. Gente, olha só que interessante. Eu preparando, né, o nosso programa, e o que tu falasse, Nádia, tá muito aqui, ó, nessa frase aqui, ó. Feminicídio não é espalhador, é interromper ciclos. Quando a mulher entende o seu valor, quando a sociedade entende a sua responsabilidade, quando o Estado cumpre o seu papel, a violência para de ter espaço. É isso aí. Né? Não, o Estado... Eu penso que resume, né? Tranquilo, é uma frase muito boa. Eu digo, o Estado foi criado exatamente para fazer a proteção do cidadão. Se uma mulher registra uma ameaça, não pode se dar as costas e não pode se deixar de dar atenção para essa mulher que registrou uma ameaça. Alguma coisa além tem ali. Então, essas mulheres que morreram, né, eu digo, muitas vezes não é só o agressor que usou da faca, puxou o gatilho ou fez a esganadura. É toda a sociedade que falhou. É o Estado que não deu as ferramentas necessárias e não teve políticas públicas para evitar aquelas mortes. Eu quero te deixar um pedido. Todo política que eu entrevisto, que eu me relaciono, eu faço um pedido. Por favor, eu não sei o teu futuro, né?
Tem eleições esse ano aí, não conversamos, né, nem se tu és uma pré-candidata ou não, mas eu deixo um pedido aqui, independente da esfera, seja a nível municipal, estadual, federal. Por favor, precisamos incluir educação comportamental nos currículos escolares. É verdade. Precisamos falar de saúde emocional nos currículos, lá da escolinha até a universidade. Precisamos, e como tu bem falaste, precisamos falar muito, né? Tem que ter algo que exija, já que não se faz livremente, algo que exija, estou cuidando do tempo, algo que exija que dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro das instituições públicas, agora nós temos a NR1 dentro das empresas, do meio corporativo, mas ainda não veio para o meio público, tem que ir para os órgãos públicos, a NR1 também, que já é um grande avanço, né? Então, te deixo esse pedido, porque tu és uma mulher, né, combatente, aguerrida, e, por favor, defenda que nós precisamos colocar, né, o cuidado com a saúde emocional das pessoas. Eu fiz o método CIS com Paulo Vieira. Eu sei que tu esteve com o Paulo. E eu vou te dizer, eu fiquei né? encantada e acho que aquele modelo, né, não talvez tão daquela forma, mas aquilo ali, da mudança comportamental tem que estar nas salas de aula. Eu sou filha, né, sou filha da Febracis, fui treinada pelo Paulo também. Então, assim, né, fiz todos os cursos ali da grade, amo, né, deixei o direito para cuidar da vida das pessoas, em especial das mulheres, 1 minuto e 28. Comandante Nádia, tua saudação final. Bom, eu quero primeiro te agradecer, Andréia, por estar aqui contigo nesse programa tão importante, mas é mais do que um programa, é uma forma de vida, ajudar outras mulheres. Parabéns pelo teu engajamento, parabéns pela atividade que tu tem realizado ao longo desses anos e que eu tenho te acompanhado, cada vez mais forte, cada vez mais fraterna, cada vez mais unindo propósitos, e isso é importante. E agradecer a ti que ficou conosco até este momento. Lembrando, deste mês nós temos várias ações, não fica fora delas, vem junto conosco, cada um fazendo a sua parte, a gente melhora o mundo onde nós vivemos. Então, ficamos por aqui nesse episódio que abriu o mês de março e abriu a segunda temporada do Despertando Mulheres aqui na RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E nos encontramos na próxima segunda-feira, às 21 horas, e compartilhe o link. Deus abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.